se encontra no último livro da Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 23 e o verso 14. Apocalipse, capítulo 23 e o verso 14. Todos encontraram? Ah, capítulo 22, meus irmãos. Glória a Deus, vocês estão espertos. Aleluia. Tradução aqui do Data Show vai dizer o seguinte: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade pelas portas. Verso 15: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, a palavra em Apocalipse é um texto bem conhecido, pouco falado, mas que nos vai trazer a João, um homem, meus irmãos, que ele não tinha, igual aos dias de hoje, um quarto, computadores, papel A4 para escrever essa passagem tão linda. Quando João escreve, quando ele recebe essa visão, e ele estava, meus irmãos, na ilha de Patmos, ele estava ali sendo exilado, ele estava ali deportado, mas naquele lugar, na ilha de Patmos, no mar Egeu, pedras rochosas e lugares cavernosos, ali João estava, quando Deus, o próprio anjo, aparece para João e começa a dar as revelações do que iriam acontecer, as previsões, ou é o que ia acontecer no futuro. Então nós vamos ter toda a história, nós vamos desde o capítulo 1, o verso do capítulo 2, do capítulo 3, onde vai falar das cartas das igrejas. Então nós vamos observar, caminhar disso tudo. João venha trazendo para as nossas meditações o que há de acontecer, sobre as guerras, e por sinais, muitas coisas vocês estão vendo que está acontecendo, sinais estão acontecendo, as guerras estão acontecendo, tudo isso, meus irmãos, nós não precisamos de cientista, não é verdade? Está aqui na Bíblia Sagrada, só basta eu e você meditar nelas, nós vamos entender o que está acontecendo. Mas para adiantar um pouco, meus irmãos, então João, ele vai ver tudo isso, ele chega no capítulo 21, ele chega no capítulo 22, então ele vai dar um encerramento. Ele vai dar então as demonstrações das promessas finais. Ele vai falar da nova cidade, da nova Canaã, aonde nós estamos esperando para ir diante de Deus quando a trombeta tocar, ou quando nós sermos tombados da sepultura. Nós esperamos, almejamos por esse lugar. Quando nós olhamos para a circunstância da humanidade, a gente entra em desespero, mas nós precisamos entender uma promessa de Deus. João 14 vai dizer: filhinhos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Eu creio, meus irmãos, que lá é o nosso lugar, é a nossa esperança. Então nós olhamos um pouquinho agora nesse fecho de história. Quando a gente começa a olhar então o verso 13, a palavra vai dizer: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim e o derradeiro. Ele é esse, Jesus é esse. Ele vai dizer ainda no verso 13 que o Espírito chama, vem. Mas antes que se convide, meus irmãos, há uma fronteira, há uma decisão, dentro ou fora dessa cidade. É uma escolha. Mas no verso 15 é uma lista de curiosidades, uma advertência pastoral. João descreve o caráter de quem permanece fora da cidade santa, e não é acidente de direção. É o mesmo padrão que aparece em Apocalipse 21 e 8. Se você observar Apocalipse 28, vai dizer: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abominados, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos,
sua parte será largada no lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que reforça o contraste entre lavar as suas vestes e amar a prática do pecado. Nós precisamos de uma escolha. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a partir de que nós estamos nessa terra, nós temos uma escolha: lavar as nossas vestes, no verso 14, ou a prática das coisas desse mundo. E nós precisamos entender, meus irmãos, que no último chamado, no último autoexame, não basta dizer Senhor. Nós precisamos ter um coração rendido. Nós precisamos entender ao nosso chamado, para onde nós queremos ir. Nós precisamos demonstrar através não só de fazer, mas de viver a nossa vida por um lugar aonde nós almejamos. Que quando nós almejamos essa cidade, nós temos que se desfazer de muitas coisas dessa terra. Eu sempre cito, meus irmãos, eu amo muito o Salmo do Asaf, do 73. O salmista, eu até frisei isso ontem na congregação da Dita Grieger. O salmista, ele vai dizer: os meus pés quase escorregaram quando olhei para a prosperidade dos ímpios. E ele vai dar uma série de informações. Mas quando ele chega no verso 22 e no 23, ele vai dizer: até que eu entrei no santuário do Altíssimo e eu vi o quê? O fim deles. O fim deles eram caminhos de morte. Mas nós, para chegar a esse lugar alcançado por Jesus, nós precisamos se desfazer de muitas coisas. Então nessa terra nós sofremos, padecemos, lutamos com ímpeto as guerras, as dificuldades, os embaraços que nos cercam, para um propósito, que é a nova cidade, Jerusalém. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos uma cidade, e para nós representar essa cidade, nós precisamos se vestir igual manda aquela cidade. Nós precisamos exercer os seus interesses. E eu digo nesta noite: quais os interesses da nossa cidade que nós estamos defendendo? Para um dia morar com Cristo Jesus. Irmãos, a nossa vida nessa terra é muito curta, sim ou não? 60, 70, muitos que chegam nos seus 80. Mas quando partirmos dessa terra, meus irmãos, não adianta pessoas que dizem: vamos acender luz, vamos acender vela, para que podemos salvar a alma do cidadão. A nossa escolha é quando nós estamos respirando. A nossa escolha para onde nós vamos depois é agora, quando nós estamos vivos. Nós estamos aqui nessa noite com uma decisão de querer escolher para onde nós queremos ir. Ou entramos pelas portas, ou ficaremos de fora. Não tem outro caminho. É entrada pela porta, ou ficaremos de fora. Precisamos colocar a nossa vida, meus irmãos, diante de Deus, para vivermos uma vida santificada. Aleluia, fora dos padrões mundanos. Muitas pessoas chamam os crentes de quadrado, que não pode fazer isso, não pode aquilo. Aleluia, mas que pode, meus irmãos, é naquele dia entrar no reino dos céus. Aleluia. Eu certo dia uma pessoa, a gente conversando, e essa pessoa fez uns questionamentos, e eu já escutei várias pessoas comentando isso. Ela chegou e fez uma pergunta: pastor, eu posso beber? Pode. Eu posso roubar? Pode. Estando na igreja? Pode. E foi citando todo tipo de avareza desse mundo. Aí ele disse: mas então eu posso tudo? Não, tu não pode tudo. Tu só não pode entrar no céu. Só isso. Pode fazer tudo, mas não pode entrar no céu. Para entrar no céu, nós precisamos ter uma vida íntegra, redimida, lavada e comprada no sangue de Jesus. Tem um louvor da Arca Cristã que vai dizer que não foi com ouro que nós compramos Jesus, mas foi com o seu sangue vertido lá na cruz.
Então o verso 15 vai dizer, meus irmãos, que ficarão de fora os cães. Quem são esses cães? Nós podíamos aprofundar muito aqui, mas eu vou trabalhar mais por cima. Os cães, meus irmãos, na cultura bíblica, frequentemente não era um animal doméstico moderno, mas era um símbolo de impureza e desprezo. Na época judaica, meus irmãos, os cães, quando o próprio apóstolo Paulo, no Filipenses 3:2, eu queria que colocasse os textos na tela e deixasse na tela. Quando ele vai falar dos cães, porque na época a cultura era isso, os cães era isso, eles comiam as carniças, as coisas estragadas. Mesmo hoje nós temos uma cultura que os animais quase que valem mais que uma pessoa, né? É com tanto cuidado, pode matar uma pessoa, mas não pode matar um animal, não que deve de matar, Deus o guarde. Mas a consideração, só que na época, a consideração pelos animais era justamente isso. Eles eram os animais que comiam todo tipo de carniça. Não sei se vocês já viveram isso. Eu pude na roça, nós trabalhamos na roça, e os animais, nós tínhamos os cachorros, e eles se alimentavam no meio das lavouras, nos cantos, moria bicho, muitas vezes a gente matava a criação. Quem já não fez isso? Jogava a cabeça num lugar. Quando você ia para a roça com os cachorros trabalhar, você via os cachorros naquela direção, eles chegavam todo catingando. Quem já não passou por isso? Irmãos, porque a espécie deles é isso. É isso a vida deles. E eles vomitam, e automaticamente eles voltam a se alimentar daquilo. A naturalidade desses animais é isso. Então Paulo, Filipenses, vai dizer: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. O que quer dizer, meus irmãos? Cães são pessoas que já viveram o Evangelho, já praticaram e abandonaram a fé cristã. E eles vomitam as suas nojeiras, muitas vezes tentando enganar muitas pessoas. 2 Pedro 2:22 vai dizer que o cão volta ao seu próprio vômito. 2 Pedro 2:22: deste modo sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz, que ao cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada espojadora de sua lama. Justamente, meus irmãos, que torna aos lugares onde nós fomos tirados. Uma pessoa, quando conhece Cristo, quando ela sai do Evangelho, automaticamente ela se lança aonde ela foi tirada. Quem é do interior vai lembrar, quando criamos animais, como porcos, mesma coisa, nós cuidávamos fechado, mas se soltasse, ela tinha o prazer de se jogar dentro da lama, se deitar, porque é o hábito, é o costume dela. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não podemos retornar para esses lugares, porque nós já fomos alcançados. Nós não podemos ser iludidos por esses homens, aleluia, que vomitam coisas que desagradam a Deus. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, alinhado na Escritura, para não sermos enganados, porque o texto vai dizer que ficarão de fora os cães. Esse tipo de pessoas, esse tipo de conduta. Provérbios 26:11 vai falar também sobre isso. Como o cão torna o seu vômito, assim um tolo que repete a sua estultícia. Isso. Como o cão torna. Bom, nós temos que ter esse cuidado. Nós, como cristãos, conhecemos a palavra de Deus. Muitas vezes nós se frustramos por tantas coisas. A primeira coisa que vem na nossa mente é voltar da onde fomos tirados. Precisamos ter esse cuidado, meus irmãos, não cair nas lábias dessas pessoas que tentam nos levar de volta. Nós precisamos, meus irmãos, ser atentos, precisamos vigiar, aleluia, para que não caiamos nesse lugar e nós ficarmos de fora naquele dia, o grande dia do Senhor.
Isaías 56, 10 e 11, eu quero que você acompanhe pela Bíblia, o que a Bíblia está dizendo. Isaías 56, 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Verso 11. E esses cães são gulosos, não se pode fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. O Isaías vai falar isso como são pastores. Se nós olharmos, irmãos, se você for entrar na internet, ou você prestar atenção para muitos líderes, muitas pessoas, que elas te dão uma direção totalmente distorcida, falando muitos de autograça, falando que não tem problema você autograça, não, da hipergraça, dizendo que quanto mais peca, se você observar nas cartas ali das igrejas, nós vamos encontrar esse tipo de pessoas que ensinavam isso. Mas isso é uma abominação. A Bíblia vai considerar isso como cão. Se a Bíblia considera como cão, essas pessoas não entrarão nas bodas do Cordeiro nesse dia. E nessa noite, meus irmãos, esse texto é para que nós possamos entender, aleluia, como nós estamos. Nós temos uma escolha, dentro ou fora. Amém? Aqui cabe, meus irmãos, uma ênfase saudável, de discernimento, de santidade, a santidade do caminho junto, onde o Espírito Santo está operando. Ele convence do pecado e conduz o arrependimento. João 16, 8 e Gálatas 5 vai falar dos frutos. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, automaticamente você vai ver pelo fruto, aleluia, essa pessoa que ela não caminha nos prazeres do mundo, mas ela caminha alinhado com os padrões do Espírito Santo. O Espírito nos guia pelos caminhos que nos dão a direção do céu. O Espírito Santo nos conduz a uma vida de santidade. O Espírito Santo nos conduz, meus irmãos, a não olhar essas coisas, mas temos o foco voltado para Cristo Jesus. Amém? Existe pecado normalizado. No meu coração, eu não choro mais por eles. Vocês lembram de Salmos 51, 10? Quando o salmista faz essa oração, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um espírito reto. O verso 11. Não me lances fora da tua presença. Aleluia. Não retires de mim o teu espírito. Essas práticas nós precisamos ter na nossa vida. Irmãos, nós por si só nós não conseguimos. Se nós queremos por nós só, nós vamos andar errante, nós vamos andar como cães, nós vamos andar como mentirosos. Mas se nós andarmos com o Espírito Santo, Ele nos dá orientação. Aleluia, quando nós clamarmos ao Senhor, aleluia, quando nós fizermos uma oração como o salmista fez, aleluia, vai dizer, não me lances fora da tua presença. No momento mais difícil do salmista, do Davi, aleluia, ele faz uma oração, e o nosso Deus nos ouve. Eu não choro mais, irmão. Será que nós não choramos mais pelos nossos pecados? Pelas coisas erradas que nós praticamos? Nós precisamos pensar, meus irmãos, que nós estamos chegando ao final de uma história. Nós estamos perto do arrebatamento, embora que muitos não acreditam mais, mas ela é iminente, vai acontecer. Nós querendo ou não, vai acontecer. Aleluia. Os nossos pais já pregavam isso, os nossos avós. Paulo vai falar muito disso. Vai acontecer, mas eu preciso estar preparado, andando pelo Espírito de Deus. Gálatas 5:15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede
não vos consumais também uns aos outros? Como está a nossa caminhada? Nos mordendo, nos devorando, com palavras, fofocas, acusações, ou andando em espírito, intercedendo uns pelos outros? Efésios no capítulo 4 vai falar, meus irmãos, que quando a igreja onde o apóstolo Paulo estava tendo muitas dificuldades com diversos tipos de pessoas. E eu me alegro com essa palavra, meus irmãos, quando Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. Como é que nós vamos suportar? Somente se estivermos andando em espírito e em verdade. Amém? Outro ponto, meus irmãos, os feiticeiros. O que são esses feiticeiros? São pessoas que têm como a tentativa de controlar o espiritual sem se render ao Senhor. E isso João está denunciando. Os feiticeiros ligados às práticas de magia, o ocultismo, aponta para quem busca o poder espiritual fora da submissão de Deus. Muitos estudos, termos estão associados às práticas das magias enganosas. Não há remédios em si. A Bíblia nos consiste a condenar esse caminho. Não se acha adivinhador, encantador e feiticeiro. Deuteronômio 10 e 18. São pessoas, meus irmãos, que eles querem chegar até Deus com as suas magias, sem passar pelo caminho de Deus, sem ser obediente às suas palavras, sem fazer, meus irmãos, aquilo que a Bíblia nos ensina, sem andar nos caminhos verdadeiros, sem se negar das coisas desse mundo. E eles querem viver uma vida, meus irmãos, de engano por Satanás, para que as pessoas acreditam, e essas pessoas são enganadas, e possivelmente, sucessivamente, se não tiverem encontro com Cristo, nesse dia ficarão de fora. Quem faz justiça aos órfãos, às viúvas, e como o estrangeiro dando-lhe pão e roupa, verso 19. Por isso, 10 e 12, 18 e 10, 18 e 10, por gentileza. Deuteronômio 18 e 10. Entre si não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Verso 11. Nem cantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem que consulta os mortos. Quantas pessoas, meus irmãos, nós escutamos elas indo a esses lugares para falar com seus antepassados, e a Bíblia nos condena a isso. São feiticeiros, são pessoas que nesse dia ficarão de fora. Nesse dia, meus irmãos, eles não subirão, porque eles estão indo contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos. E essas pessoas, meus irmãos, elas têm procurado enganar, e até muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja, porque levam algo que parece ser verdade, levam as pessoas a falar com seus pais. E isso, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, Lucas vai falar, que há um abismo. Na parábola do rico e do Lázaro, que há um abismo. Não existe essa possibilidade. Somente, meus irmãos, Satanás pode fazer isso, tentar enganar as pessoas. Nós temos que ter esse cuidado, para não sermos enganados. Para não sermos enganados, nós precisamos estar alinhados à palavra de Deus, vivendo ela, caminhando ela, tendo sede de se alimentar, lendo a palavra de Deus, para não sermos enganados. Porque se nós formos enganados por essas pessoas, nesse dia ficaremos de fora. O apóstolo Paulo vai falar justamente sobre as obras da carne. Gálatas 5:20, ele vai falar sobre a feitiçaria. Atos 19 e 18 vai falar de conversões verdadeiras, que queimam as ferramentas do oculto. Se você voltar ali no verso 13, bota no verso 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, em conjuros, Jesus a quem Paulo prega. Vai passando. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. Verso 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus,
E bem sei quem é Paulo, mas vós quem são? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se deles, pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu um temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos do que tinham crido vinham confessando em público os seus feitos. 19. Também muitos do que seguiram as artes mágicas puxaram seus livros e queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Quando as pessoas encontram Cristo, quando Paulo prega, o interessante, meus irmãos, que o próprio Espírito, Satanás diz: eu conheço quem é Paulo, que Paulo era conduzido pela presença de Deus. Aleluia. Eu lembro, meus irmãos, de Paulo na sua caminhada, quando uma menina, ela quer falar uma verdade, mas tentando enganar Paulo: vocês são verdadeiramente homens de Deus. Existia um espírito imundo. Paulo repreende aquele espírito imundo. Paulo foi preso pelo amor ao evangelho, aleluia, mas Paulo não se deixou enganar pelo espírito de Satanás, pelas feitiçarias, pelas obras magia, porque ele tinha o discernimento do Espírito Santo. Irmãos, e como está o nosso discernimento sobre essas coisas? Se nós não estivermos ligados na palavra de Deus, nós seremos enganados. Então há um ponto aqui, meus irmãos, que a feitiçaria é no fundo a rebelião travestida de espiritualidade. É querer resultados espirituais sem obediência, e um caminho, meus irmãos, de manipulação que não tem cruz. E o Marcos 8,34 vai dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a tua cruz, siga-me. Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele. Foi isso que Paulo fez. Ele resistiu. Irmãos, eu faço uma pergunta aqui nessa noite. Eu quero que você entenda bem isso. Você busca atalhos espirituais? Você busca promessas fáceis? Amuletos, simpatias, consultas, revelações, sem Bíblia? Eu já vi muitas pessoas, meus irmãos, de dizer que elas iam muitas vezes em vários lugares para ver se alguém usava de alguma forma falar alguma coisa. Eu digo, meus irmãos, se eu quiser ouvir alguma coisa, é só se alimentar da palavra de Deus, que é a própria boca de Deus falando aos nossos corações. Se alimentar da palavra. Nós não se apegamos nessas coisas, mas obedecemos a palavra de Deus e vivemos uma vida para adorar e aquele dia estar no céu com Cristo Jesus. Amém? Minha fé está firmada na palavra do Senhor. Irmãos, a minha fé, Paulo vai falar isso em Colossenses 2, 18 e 23. Minha fé está firmada na palavra do Senhor Jesus Cristo. Se a nossa fé estiver firmada na palavra do Senhor Jesus Cristo, pois nós não seremos enganados, porque o Espírito Santo de Deus nos dá a direção. Amém? Glória a Deus. E os que se prostituem, a Bíblia não trata, meus irmãos, como uma fraqueza pequena, mas como um pecado que escraviza e profana. Fugir da prostituição, nós vamos ver isso em 1 Coríntios 6, 18, 20. Quanto o vosso próprio corpo, que o nosso corpo, meus irmãos, é templo do Espírito Santo. Se nós entrarmos aqui, nós temos muitas coisas para refletir. O que é a prostituição? A santidade, meus irmãos, é chamada não um acessório. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14, por gentileza. Segui a paz com todos
e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então os meus olhos, meus irmãos, têm sido de porta de contaminação. Aonde estão os nossos olhos? Mateus 5:28, por gentileza. Os nossos olhos precisam estar alinhados à palavra de Deus. Se nós trabalharmos essa ideia de prostituição, do que é pornografia, muitas dessas coisas, homens desejando mulheres alheiras, e isso, meus irmãos, é um pecado gravíssimo contra o corpo. E isso a Bíblia vai dizer que esses tipos de pessoas não herdarão o céu, elas ficarão de fora. Aleluia. O texto vai dizer: eu porém vos digo que qualquer que atender a uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porém vos digo, qualquer que atentar. O que é atentar? É olhar, observar, já tem cometido o pecado. Então o que eu quero dizer nessa noite? Os nossos olhos, eles precisam ser bons. Os nossos precisam ser a nossa janela da alma. Aleluia, da esperança que é Cristo Jesus. Não deixamos ser enganados, porque naquele dia ficaremos de fora. Ficarão de fora. Amém? Irmãos, os homicidas também não vão subir naquele dia. Homicida é só aqueles que matam pessoas. Nem todo homicida, mas apenas físico. Jesus vai ao coração todo aquele que odeia o seu irmão. 1 João 3:15. Olha só que forte. Todo aquele que odeia o seu irmão, sabe o que é? É homicida. Olha só que forte que é. Todo qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Todos aqueles que odeiam o nosso irmão são homicidas. E essas pessoas não herdarão dos céus. Você olha que sério que é para chegar ao céu. Você olha que sério que é para subir ao encontro de Deus. Você observa que sério que é para entrar no céu naquele dia. Aleluia, nós precisamos ter esse cuidado. A língua pode matar. Quantas pessoas, meus irmãos, que eu já vi destruir as suas famílias por causa de pessoas que falaram coisas que não tinham nada a ver. Destruíram, mataram famílias, até a liderança, até pessoas da igreja. Eu já vi pessoas sair da igreja porque alguém ao redor fez algo, palavras diabólicas, e essas pessoas foram mortas espirituais. Irmãos, ao fazermos isso, essas pessoas são homicidas, e a Bíblia vai dizer que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Por isso que Paulo vai falar, vou repetir: suportai-vos uns aos outros, como os irmãos em Cristo, com dificuldade, com problemas, com dificuldade, meus irmãos. Mas nós precisamos entender, não olharmos para as pessoas como hoje, mas olhar como uma pessoa que pode ser transformada no amanhã. Aleluia, e no dia do arrebatamento, estarmos juntos com Cristo naquele dia. Aleluia. Porque nós somos pessoas pecaminosas, sujeitos a erros. Mas o que importa, meus irmãos, é que quando nós reconhecemos os nossos erros, aleluia, se tornamos aos pés de Jesus, fizemos 360, voltamos ao arrependimento, meus irmãos, com a certeza daquele dia. Aleluia. Muitas pessoas alimentam o rancor religioso. Efésios 4, 31 e 32. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para os com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou, hein? Foi Deus que nos perdoou. Você já parou para pensar, se fosse você pagar pelos nossos erros, será que nós teríamos condições de pagar os nossos erros? Mas Cristo perdoou. Mas e por que nós não perdoamos uns aos outros? Por que nós não perdoamos? E quem não perdoa, está na Bíblia, está aqui. Efésios, Paulo vai dizer: vai subir no reino do céu naquele dia?
Não vai. Colossenses 3:3 vai dizer: eu estou disposto a perdoar. Como fui perdoado? Eu estou disposto. Colossenses 3:13, Colossenses, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra um outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós. O que o presbítero Anderson falou aqui, se você tiver algum problema, meus irmãos, eu prefiro perdoar do que ficar naquele dia. Eu prefiro gastarmos uma vida, dizermos que somos crentes e naquele dia não subir. Os idólatras, irmãos, a idolatria, quando se fala em idolatria, pessoas acreditam que é só imagens, mas é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Pode ser dinheiro, prazeres, status, controle, religião. Sem Cristo, qualquer um desses, meus irmãos, são idolatrias, substitui o lugar de Cristo. 1 Coríntios 10:14 vai dizer fugir da idolatria. Colossenses 3:5 vai dizer fugir da avareza, da idolatria. Mateus 6 vai dizer que fazendo um teste dos seus corações. O que ocupa, meus irmãos, a minha alegria mais do que Deus? Salmo 16:11. Irmãos, Cristo tem que ser o nosso centro. Lá, quando Ele deu os 10 mandamentos, Ele vai dizer: não adorarás a outro Deus. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é uma idolatria. A Bíblia vai dizer que esse tipo de pessoas não herdarão o reino dos céus, ficarão de fora. O nosso prazer precisa ser Cristo, estar primeiramente em Cristo, focado nas coisas de Deus. Ele precisa ser o centro. Aleluia, não é, meus irmãos, nós o centro, mas Cristo tem que ser o centro de tudo, para que quando chegarmos aquele dia, temos alcançado a cidade celestial. Aleluia, todos que amam e praticam a mentira, não é um deslize. É que nem quando eu falei dos cães, meu irmão. Os cães ali não é porque isso é uma coisa normal, porque é a natureza dela. Então mentir, meus irmãos, não é uma questão de escolha, é uma questão de natureza. Tem pessoas que se acostumam a mentir. E João fecha, meus irmãos, com o pecado que sustenta todos os outros, que é a mentira, amada e praticada. Então João 8:44 vai dizer que Satanás é o quê? É o pai? O pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Vós tende por vosso pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde quando? Desde o princípio. Ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Irmãos, se nós praticamos, se você pratica essa natureza, você precisa dar a volta sobre isso, porque naquele dia você não vai subir. A igreja, meus irmãos, como eu já falei, em Efésios 4:25 vai dizer que a igreja é chamada de verdade, e nós somos a verdade. Nós falamos a verdade, nós somos a verdade. Então, mentir, excluir, ficarão de fora todos os mentirosos. Apocalipse 21:8, nós já falamos disso. E eu preciso entender aqui, meus irmãos, essa vida. Nós precisamos vencer esses desafios. Nós precisamos viver na verdade. Nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos caminhar com ela. Porque se nós continuarmos com essas práticas, meus irmãos, com certeza. E hoje, meus irmãos, dentro do que nós estamos vivendo na face da terra, muitas pessoas, elas já se acostumaram com isso. A sua natureza já está nisso. Mas naquele dia, o apóstolo João vai dizer que ficarão de fora os mentirosos. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Aleluia, a fronteira, meus irmãos, não é a gente perfeita versus gente fraca.
é versus gente lavadas, é gentes apegadas à verdade, gentes vivendo a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Se nós queremos ir ao céu, nós precisamos deixar essas práticas para trás, porque naquele dia não subiremos. Ah, pastor, eu não minto, eu sou certinho, não tenho problema nenhum. Será que você já não está mentindo dentro da igreja? Em Atos teve um casal que morreu por mentira. Será que nós não estamos mentindo dentro da igreja? Eu podia entrar em muitos pontos aqui. O Espírito não apenas dá dons, Ele produz pureza, Ele produz arrependimento de vida nova. Aleluia. Aleluia. Um escritor, Gordon Fee, ele é conhecido por insistir que a vida no Espírito nunca pode ser separada da obediência e da renovação da igreja. Toda a palavra de Deus, no fechamento da Bíblia Sagrada, no fechamento da visão de João, ele dá o último alerta para nós. Ele mostrou a cidade, viu tudo. Ele explicou que precisa ter as vestes limpas e entrar pela porta. Mas no final ele dá um intimado dizendo que ficarão de fora todo esse tipo de pessoas. E eu preciso fazer uma autoanálise. Como estamos as nossas vidas? A trombeta vai tocar, sim ou não? Qualquer momento, ninguém sabe. E como nós estamos diante de Deus? E o verso 17 vai dizer: o Espírito e a esposa dizem: vem. O que ouve, diga: vem. Quem tem sede, vem. Quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça. É só mudar a vida. É só deixar as práticas. Começar a viver uma vida segundo a sua palavra. Porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras desta profecia e deste livro, sem que acrescente alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém retirar qualquer coisa do livro dessa profecia, e o verso 20 vai dizer: aquele que testificar essas coisas, diz certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E o texto termina com a graça de Deus. Eu e você estamos aqui por causa da graça de Deus. A misericórdia de Deus é abundante sobre as nossas vidas. Aleluia. Podemos praticar as mentiras, podemos estar envolvidos, mas a graça de Deus continua te esperando e te dando uma oportunidade para mudar de vida. Aleluia. Porque naquele dia, meus irmãos, nós não teremos desculpa diante do grande dia, porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e fomos alertados, meus irmãos, que nós temos um tempo de oportunidade. Se coloca de pé, por gentileza. Não queremos apenas conhecer a lista. Aleluia, nós queremos ser lavados no sangue de Jesus, purificados no sangue do Cordeiro. Aleluia. Sermos quebrantados pelo Espírito Santo. Aleluia, que nenhum de nós fique fora, meus irmãos, de amar aquilo que Cristo fez por nós. Por mim e por você na cruz do Calvário. É um culto de ceia, um culto de meditar, meus irmãos. Nós precisamos pensar,
aleluia, onde nós estamos inseridos, para onde que nós fomos. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós temos o direito de escolha, de dentro ou de fora, você que faz a escolha. Nós estamos ouvindo a palavra e a decisão é sua. Você precisa escolher naquele dia como, aonde você vai ficar. A escolha é agora.